Prosseguindo em antropologia teológica sobre a origem do homem, agora vou citar um exemplo do que um site judaico fala sobre a criação. Aí no material didático eu coloco o endereço desse site, né, que tem o título Análise Judaica da História de Adão e Eva. Ele comenta: no primeiro relato, o ser humano primitivo é criado na forma densa, na crueza da matéria, no sentido exato da palavra. Ou seja, estamos aqui falando do homem das cavernas. No segundo, ele é formado, o que denota sutileza, avanço psíquico e espiritual, evolução intelectual, uma evolução na capacidade de pensar e raciocinar. Logo, o texto da Torá, o Pentateuco, para eles é a Torá, né, está afirmando claramente que a teoria de Darwin, evolução humana, não é nenhum absurdo. Então, observe, existe uma tendência no mundo hoje de alguns religiosos, né, judeus e até cristãos, falarem que a Bíblia ela se combina com a teoria da evolução. A Bíblia não se combina com a teoria da evolução. Não tem como. A Bíblia ela vem dando tempos para nós sabermos que o homem ele foi criado há cerca de 6.000 anos. Pode ser até um pouco mais, um pouco menos, provavelmente um pouco mais. Há cerca de 6.000 anos o homem ele foi criado. Bom, depois disso surgiram essas teorias, mas essas teorias não conseguem comprovar nenhuma ossada antiga, tudo aquilo são fábulas, tá bom? Mas aqui, vamos dizer, o religioso de alguma maneira está dando o braço a torcer, porque ele está dizendo que existiam então duas criações, né? No capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, no princípio, né, o Senhor criou o homem e depois o formou do pó da terra, ou seja, seriam dois processos, ok? Mas na verdade não é. O capítulo 2, ele está detalhando o capítulo 1. Então não dá para nós pensarmos em milhões de anos. A Bíblia é bem clara que Adão, ele viveu um período total de 930 anos. Então não dá para pensar em um processo de evolução. Então a teoria de Darwin é um absurdo, sim. Como esse site judeu, tem sites cristãos, né? Isso faz parte do que eu chamo de liberalismo teológico. Alguns teólogos têm sugerido uma combinação do criacionismo com o evolucionismo. A primeira sugestão diz que Deus dotou as células com capacidade de reprodução. Ou seja, ele diz que Deus teria criado a célula e capacidade de reprodução. Capacidade de reprodução ela tem. Tudo bem, mas formar órgãos complexos, a maior complexidade que eu sinto no ser humano e nos animais é a capacidade de gerar uma nova vida. Então você tem um leão que ele tem um código genético. Esse código genético, quando eles cruzam, é enviado num esperma que ele espera um outro código genético com bilhões de informações, de combinações, né? Você pode pegar em um laboratório o óvulo de uma leoa e fecundar. Agora, se você pegar esse óvulo da leoa e pegar, por exemplo, um esperma de um outro animal, ele já não vai se combinar, porque existe uma combinação específica do leão com a leoa. Como que isso pode surgir por acaso? Além de ser um acaso, o surgimento do homem também é um acaso, na visão do evolucionismo, a capacidade de gerar uma nova vida, um novo homem, com milhões de combinações desse DNA, trazendo detalhes do cabelo, dos olhos, né? Trazendo detalhes até de saúde, por exemplo, vírus que o pai já enfrentou, que vai passar para os filhos. Então, quer dizer, essa possibilidade de gerar uma nova vida, a ciência jamais vai conseguir explicar seguindo o caminho do acaso. Prosseguindo, né? Então teria dado às células capacidade de reprodução e assim, depois de milhares de anos, após reproduções e adaptações, o corpo humano teria evoluído. Observe que a evolução diz o seguinte:
que no momento o corpo humano ele tinha uma característica, você funcionava, por exemplo, com um dedo na mão. Aí foi evoluindo até que um ser surgiu com 2 dedos. Aí observou-se que funcionava melhor, esse foi mais apto, sobreviveu. Com um dedo só, ele acabou desaparecendo. Depois, esse com 2 dedos teve dificuldade, mas apareceu um com o 3º, esse se adaptou, sobreviveu, o outro foi extinto. Com o 4º, com 5 dedos, você poderá ter 6 no futuro, né? Então eles falam em todas essas evoluções. As coisas, hoje você tem A, amanhã você tem A e B, amanhã você tem A, B e C. Mas preste atenção, existe parte do corpo humano que ele só funciona se A, B e C existirem ao mesmo tempo. Então, se por exemplo, seguir a linha evolucionista um dia, só existia a parte A, ela não conseguiria sobreviver porque ela depende da parte B e C. Então elas têm que ter surgido ao mesmo tempo. Que parte é essa do corpo humano? É o olho humano. O olho humano, ele é tão complexo que ele só funciona se todas as partes funcionarem. Ou seja, A, B, C, D, todos têm que ter surgido ao mesmo tempo. Então isso mostra como a evolução é impossível. Prosseguindo no comentário. Após essa evolução do corpo, Deus teria inserido a alma e o espírito nesse corpo evoluído. A segunda sugestão diz que a evolução e a criação aconteceram em paralelo. Adão e Eva seriam resultados da criação e outros seres humanos seriam resultados da evolução. Olha que absurdo. Eles vão aproveitar aqueles filhos de Deus de Gênesis capítulo 6 e vão dizer o seguinte: os filhos de Deus, né, tomaram mulheres de todas as que encontraram e chamam essas mulheres de filhas dos homens. Então, na interpretação desses teólogos evolucionistas, seria o seguinte: os filhos de Deus seriam descendentes de Adão e Eva, criados por Deus. E as filhas dos homens seriam mulheres evoluídas de raças inferiores, e acabou que essa união é que Deus ficou triste e acabou por exterminar a humanidade, né? Então, essas mulheres de raças inferiores, eles dizem, eram peludas, andavam encurvadas, tá bom? E acabaram se unindo aos homens. É estranho, porque a Bíblia diz, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então, olhar para mulheres que andavam curvas, peludas, e considerar formosa é realmente algo muito complicado, algo para os evolucionistas.